Palavra de Deus. Hoje, 1 de março de 2020, primeiro domingo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Deus mandará aos seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o diabo o levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e aproximaram-se os anjos e serviram. É bom andar ao ritmo da igreja e por isso é bom que a nossa semana seja marcada pelas leituras que a igreja escolhe para nós. Hoje, nós, no primeiro domingo da Quaresma, encontramos-nos com o Evangelho de São Mateus, no momento em que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, começa assim o texto, para ser tentado pelo diabo. É importante sabermos que este episódio acontece no Evangelho de São Mateus imediatamente a seguir ao batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão, que é aquele momento em que, numa manifestação de Deus, desce o Espírito Santo em forma de pomba e ouve-se, esta parte parece-me a mais importante, ouve-se uma voz do céu a dizer: Este é o meu Filho muito amado. É nessa condição de Filho amado do Pai que Jesus vai para o deserto. É com essa identidade consolidada, é com essa bênção, com esse anúncio sobre quem Jesus é, que ele vai para o deserto ser tentado. Por isso, não é por acaso que as três tentações que o Evangelho de hoje nos apresenta, começam sempre a dizer: se és filho de Deus, isto e aquilo. A primeira tentação é essa: se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Se és filho de Deus, ou seja, o demónio vai atacar aquilo que de mais verdadeiro existe sobre Jesus. A verdade mais cristalina sobre ele é precisamente o lugar onde vai incidir a tentação. A Igreja sempre nos disse que o demónio é o inimigo da nossa natureza e é o pai da mentira. E a mentira, quando é uma boa mentira, aparece sempre mascarada de verdade. E, portanto, é exatamente a partir da verdade maior sobre Jesus que isto começa. Se és filho de Deus, diz que estas pedras se transformem em pães. E as pedras transformadas em pães é uma coisa que acreditamos que Jesus pudesse fazer, no sentido de vemos outros milagres não menos extraordinários do que este seria. Mas aqui a grande tentação é de dizer que em vez de um pai providente que alimenta, Jesus há de transformar as pedras em pães a seu belo prazer e de alguma maneira há de fazer com que tudo à sua volta esteja em função dele. Nós passamos por esta tentação principalmente quando nos consideramos aqueles que têm direito a ter tudo à sua volta em função de si próprios. De alguma maneira, Jesus há de transformar as pedras em pães, de criar o demónio para comer essas próprias pedras transformadas em pães. E é impressionante como isto nos acontece, ou seja, nós temos às vezes uma voracidade de ter tudo em função de nós. Tornamos-nos devoristas, tornamos-nos gente que pensa que todo o resto do mundo serve, desculpem dizer assim, para comermos. E é impressionante como nos consideramos o centro do mundo, tantas vezes por causa disto.
a ideia de que Deus é providente, de que o nosso Pai nos alimenta e que só o nosso Pai é que nos alimenta quando precisamos, está aqui posta em crise. O demónio quer pôr em crise esta conversa. E Jesus responde como uma muralha inatingível e diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pudéssemos nós dizer isto cada vez que somos tentados. A segunda tentação não é diferente. Começa: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Deus mandará os seus anjos que te recebam nas suas mãos e para que não tropeces em alguma pedra. E é verdade, o demónio está a citar bem a Bíblia. É impressionante como ele sabe citar bem a Bíblia, há de tê-la lido. Mas é muito curioso que o que está aqui a ser posto em causa, o que está aqui a ser dito a Jesus é: lança-te daqui abaixo, põe Deus à prova. Se és filho de Deus, põe Deus à prova. Vira-te para Deus e diz: mostra o que vales. Apanha-me. E esta é precisamente a atitude de quem não é filho, o verdadeiro filho. Sabe que não precisa de pôr o pai à prova. O verdadeiro filho sabe que o pai é providente, não precisa de uma prova, não precisa de o tentar. E a resposta de Jesus é nessa direção. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E finalmente a terceira tentação, em que o demónio diz a Jesus é para que ele ponha todas as outras coisas no lugar do Pai. Tu te darei se prostrado me adorares, ou seja, afasta-te de Deus, adora outra coisa que não a Deus, adora-me a mim, diz o demónio, e não a Deus, e tudo te darei. E tantas vezes esta ideia de que podemos ter mais sem Deus, essa ideia de que a nossa vida pode se realizar melhor se não tivermos Deus a ocupar o lugar de Deus, se tivermos outras coisas, é uma tentação que nos assalta. E por isso precisamos de pedir ajuda para responder com Jesus: vai-te Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. De facto, isto de nós pormos toda a nossa vida, toda a nossa existência, a nossa inteligência, a nossa afetividade, as nossas emoções, até o nosso corpo, tudo isto orientado para Deus, é o pedido que nos é feito neste Evangelho. Então, pudéssemos nós responder a tudo isto com a estatura que Jesus respondeu ao Pai. Pudéssemos nós responder às tentações que ocupam a nossa vida e que atravessam a nossa vida e que não são uma coisa má em si próprias, elas servem para que nós nos possamos construir. Então, peçamos a Deus ajuda para nos construirmos como pessoas verdadeiramente crentes, como gente que sabe que de Deus ouve também o que Jesus ouviu. Este é o meu filho muito amado.